Bom dia, minha gente. Bom, continuaremos a conversar um pouquinho sobre a composição do movimento. Então, falávamos bastante sobre trajetórias unidimensionais, ou seja, trajetórias que só têm ali uma dimensão. A partir dessa aula, nós iremos abranger um pouco mais ali dentro desse fenômeno. Então, a composição de movimentos. Então, o próprio nome já fala, composição. Então, observe, quando nós jogamos uma bolinha ou quando você arremessa tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, você vai observar que essa bolinha ela vai se movimentar tanto para frente quanto para baixo, como está ilustrado aqui nessa figura. Então, nós temos um problema. Então, opa, tenho aqui alguns vetores que terão como objetivo simbolizar a direção e o sentido desse movimento. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho aqui na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita, movimento aqui ó, que eu chamei de VO. Então, velocidade inicial. E eu tenho também uma outra setinha aqui para baixo, que eu coloquei como VY, que é a velocidade na vertical. Poderia ter chamado isso aqui de VX? Sim, sem problema algum. Ou V1, V2, V3, o número que você quiser, ou a letrinha que você achar melhor. O que você precisa compreender? O movimento, tá vendo que está sendo meio parabólico? No caso, metade aqui de uma parábola. Isso aqui é o que nós chamamos de um lançamento oblíquo. Isso aqui é o que nós chamamos de um lançamento horizontal. Por que horizontal? Então dá uma olhada. Imagina um objeto em cima de uma mesa e você exercendo uma força ali na horizontal. Aquele objeto tende a cair e terá o mesmo comportamento que esse aqui. Ó. Terá um comportamento parabólico, tá certo? Então, por conta da força exercida aqui, na horizontal, você vai conseguir observar a queda dessa bolinha, desse dispositivo, desse móvel. Beleza? Então, aqui o que a gente consegue observar? Eu tenho 1, 2, 3 vetores. Então, basicamente, em cada ponto aqui da minha régua... vamos voltar aqui. Então, se eu coloco um ponto aqui, ou um ponto aqui, enfim, qualquer ponto que você for inserindo aqui ao longo dessa parábola, você observará que sempre teremos dois vetores, um no eixo x e um no eixo y, tá certo? E o vetor da diagonal, que é esse verdinho aqui, ó, representado por V, é a resultante desses outros dois vetores. Ah, professor, mas eu não consigo enxergar tudo isso quando eu lanço uma bolinha, por exemplo. Concordo contigo. Normalmente a gente só consegue observar o quê? Não é a trajetória? Não é só esse vetor resultante aqui? Então, o vetor resultante é o que nós conseguimos observar. As componentes, componente x, componente y, é uma técnica, é uma metodologia para quê? Para que nós possamos entender como que esse movimento vai ocorrer e até prever o futuro. Onde será que essa bolinha vai cair? Então, assim, nós vamos utilizar de alguns padrões na tentativa de matematizar toda essa situação e compreender este fenômeno. Tudo bem? Então, são vários modelos? São vários modelos, mas que até agora estão conseguindo dar conta de explicar esse experimento, esse fenômeno, essa ação, essa atividade. Tudo bem? Então, bora lá. Então, temos só esse tipo de lançamento? Não. Também teríamos o lançamento oblíquo. Então, o que seria esse lançamento oblíquo? Então, dá uma olhada. Enquanto o lançamento horizontal seria o quê? Só do meio aqui para baixo. Então, o meu objeto ele já parte de cima. Então, meu objeto está aqui, em uma altura máxima. E a partir daí, ele se desloca até o ponto mais baixo. Tudo bem? Então, pontos importantes. Eu já falei uma palavra
um vocabulário aí bem diferente, ou que foge ao seu cotidiano, altura máxima. Então fica ligado nessa medida, nessa grandeza. Outro ponto, alcance. Também é uma palavrinha que você vai precisar guardar. Alcance está relacionado ao quê? A distância percorrida no eixo X. Então, o alcance eu vou chamar da distância no eixo X. A distância no eixo Y eu vou chamar de altura. E essa altura, obviamente, ela vai variando, tá certo? Isso aqui, ó, é muito semelhante. Lembra aí do futebol, quando você vai chutar uma bola. Então, não é bem parecido? E detalhe, dependendo de onde você se encontra ou de onde o seu amigo se encontra, vocês verão aí trajetórias diferentes, não é isso? Algo que a gente já viu, já tem um tempinho. Então, beleza. Então, tem um alcance, tem uma altura máxima. E detalhe, ó, quando eu exerço uma força aqui, essa bolinha vai ganhar velocidade. Então, tá aqui, ó, velocidade inicial. Posso decompor esse vetor aqui, ó, em dois. Tá vendo que ele está na diagonal? Ou seja, eu vou dividi-lo da seguinte forma. Posso desenhar aqui, ó, um vetor no eixo X e um vetor no eixo Y. Então, o que significa isso? Observe. Vou substituir, ou eu posso literalmente apagar esse vetor e substituí-lo por 2. Eu vou chamar esse aqui de V0x e vou chamar esse aqui de V0y, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O V0 anterior, ele será a somatória dessas duas outras componentes, tá certo? Ah, professor, mas não vai dar certo. Calma, calma que vai funcionar. Então, eu vou desenhar aqui um pouquinho mais embaixo de outra maneira para que você entenda isso e você consiga observar um tal de Teorema de Pitágoras. Ah, lembrou do triângulo lá do Pitágoras, não é isso? Então, sei que você lembra disso, então vai ficar um pouquinho mais fácil quando você observar. Então, detalhe, é claro que isso aqui não será uma somatória convencional, uma somatória algébrica. Isso aqui é o que nós chamamos de uma somatória vetorial. Então, aqui é ao quadrado, aqui é ao quadrado e aqui é ao quadrado. Professor, não enxerguei isso ainda. Então, tá bom. Então, vamos tentar enxergar isso de uma forma diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos desenhar. Desenhando, nós conseguimos. Vou pegar aqui uma setinha, que já está mais fácil. Então, ó, tem uma setinha para cá, azul. Tem uma setinha para cá, vermelha. Então, ó, tenta imaginar que esse aqui é o VY. Vou tirar o zero, só para não dificultar a sua vida, tá bom? Mas é a mesma coisa. Lembra que as letrinhas você que escolhe. Vou chamar esse aqui de Vx. Ó, tá vendo a similaridade? Então, esses dois vetores darão o quê? Origem ao vetor resultante. Tá certo? Então, como que eu posso descrever esse vetor resultante? Nós utilizamos trigonometria. Nós utilizamos uma matemática ali de comparações para que a gente consiga achar essa resultante. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou repetir aqui. Então, bora lá. Vermelho. Então, ó, idêntico. Vou tentar ser o mais fiel possível. Então, essa setinha que estava aqui, eu coloquei para cá. Farei a mesma coisa com o eixo X. Então, opa. Tá aí uma figura geométrica que você conhece. Tá vendo que isso aqui é um quadrado? Ou se assemelha bastante a um quadrado? Então, o que a gente vai fazer?
nós iremos agora desenhar o que nós chamamos de vetor resultante. Então, tenta imaginar você andando na rua e você tem aqui dois caminhos para percorrer. Só que nesses dois caminhos aqui, nós podemos perder menos tempo e gastar menos energia. Ao invés de passar hora por isso aqui, já pensou? Eu estou saindo daqui e eu tenho que chegar aqui, no outro lado. Opa, ficou estranho. Então, vou sair. Vou colocar uma bolinha. Vou sair desse ponto e eu quero chegar aqui. Tá certo? Então, para que isso ocorra, eu tenho dois caminhos. Posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui, ou eu posso simplesmente ir pelo meio. Concorda comigo que pelo meio seria mais fácil? Seria mais rápido? É um atalho. Então, esse atalho é o tal do nosso vetor resultante. Então, deixa eu escrever aqui o nome desse vetor. Então, vou chamar de VR. Vou colocar um Rzinho aqui, só para você lembrar desse nome, resultante. Vetor resultante é a mesma coisa que vetor total, tá certo? Ou a somatória desses dois. Então, observe, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que é retângulo? Está aqui o ângulo de 90 graus. Por que é retângulo? Está aqui o triângulo de 90 graus. Tá certo? Posso usar esse? Quanto posso usar esse? É a mesma coisa. Então, lembra lá, qual é o teorema de Pitágoras? Então, o que o Pitágoras falava? Então, o ângulo que está oposto à frente ao ângulo de 90 graus, esse segmento de reta que está oposto ao ângulo de 90 graus é o que nós chamamos de hipotenusa, não é isso? Então, aqui, a hipotenusa é o meu vetor resultante. O azulzinho vai ser um cateto. E o vermelhinho será um outro cateto. Todo mundo concorda? Tranquilo? Então tá bom. Então aqui, o que nós faremos? Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado, então lembra lá, de verde para ficar didático. Então a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à somatória do quadrado dos catetos. Então aqui vai ser, vamos mudar aqui de cor, vx² mais vy². Tá certo? Ah, professor, será que está certo? Fique tranquilo, isso vai funcionar. Você tente aí que vai dar certo. Então, observe, a somatória dessas duas componentes tem que dar esse vetor resultante. Ah, professor, mas eu preciso fazer tudo isso? Então, você precisa. Por quê? Lembra que agora nós estamos dividindo o movimento no eixo X e o movimento no eixo Y. Então, para fazer qualquer tipo de somatória, então vou subtrair sempre horizontal com horizontal, vertical com vertical. Quando eu tiver que fazer uma relação entre essas duas setinhas de direções diferentes, você necessariamente terá que aplicar esse teorema de Pitágoras, tá certo? Senão, infelizmente, não vai ser coerente, não vai dar certo. Ok? Bom, e como vocês já perceberam, aqui nós temos também a formação de um ângulo, beleza? Então, com essa formação de um ângulo, então nós temos que lembrar aí das funções seno e cosseno. Então, bora lá. Então, o seno, então lembra lá, seno de um determinado ângulo normalmente é igual ao quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno deste mesmo ângulo seria o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, como que nós vamos discernir qual a relação entre essas letrinhas aqui? Chamei aqui de V0y, chamei aqui de V0. Então, por exemplo,
Então, aqui, tem aqui o θ. Em frente ao θ, concorda que é uma setinha que eu também posso, ó, lembra que o que nós fizemos aqui em cima? Esse VY, eu só repeti aqui do outro lado, e o VX, eu só repeti aqui em cima. Na tentativa de montar uma figura geométrica que você conheça e que você consiga associar aí o Teorema de Pitágoras. Aqui eu faria a mesma coisa. Então, esse V0Y que está aqui, eu poderia desenhá-lo aqui, ó. Ou seja, em frente a esse ângulo, θ, seria, então, oposto a ele, então, o cateto oposto seria esse aqui. Lembrando que a resultante sempre vai ser o quê? A hipotenusa, tá certo? Então, observe. Então, em frente a esse vai ser o quê? O cateto oposto. Então, eu posso dizer que é o V0Y. Então, opa! Então, bora lá. Vou até escrever de vermelho, na verdade, para que você não se confunda. Então, aqui, ó, V0Y. Então, em frente ao ângulo θ, então, o cateto oposto, ok? Então, bora reescrever isso aqui, ó. Então, o seno desse ângulo vai ser igual, ao invés de colocar cateto oposto, vou colocar V0Y. Tudo bem? E ao invés de hipotenusa, eu vou colocar o quê? A resultante, V0. Tranquilo? Ou seja, ó, multiplicando cruzado, V0Y vai ser igual a V0 vezes seno de θ. Ok? Ou seja, a componente y vai ser igual ao todo, a resultante. Então, você sempre vai ter que lembrar disso. Ó. O todo é aqui o que está na diagonal. Então, bora aqui. Ó. Todo vai ser igual à somatória das componentes. Então, beleza. Assim como as componentes serão iguais ao quê? Ao todo vezes o seno do ângulo formado ou vezes o cosseno do ângulo formado. Se eu pego aqui essa equação em azul, eu posso fazer a mesma coisa. Só que no caso, ao invés de, ó, se aqui é o cateto oposto, esse aqui seria o quê? O cateto adjacente. Então, para cá seria o V0x, seria o meu cateto adjacente. Opa, para não te confundir, então aqui, ó, essa setinha, opa, vamos colocar de vermelho, para que você não se confunda, tá certo? Então, ó, V0y, V0x. O V0y está relacionado ao seno. Por quê? Porque o V0y está oposto ao ângulo formado pelo chute, digamos assim. Tá ok? Agora, o outro cateto, se não está oposto, é adjacente, já que esse aqui vai ser o quê? A hipotenusa. Então, ó, verdinho, hipotenusa, V0y, cateto oposto, V0x, cateto adjacente. Então, ó, tá vendo que eu posso também escrever aqui, ó, bora lá. Ao invés de cateto adjacente, V0x. Ao invés de hipotenusa, V0. Então, eu vou chegar na mesma situação que esse. V0x vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Então, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas nada que você não consiga fazer, ok? Então, apareceu o ângulo, você terá que fazer essas relações trigonométricas aqui. Senão, provavelmente não vai dar certo, ok? Então, quando que você fará isso? Quando você observar ângulo, tudo bem? Apareceu um ângulo aqui. Ao realizar um lançamento, ao realizar um chute, você terá que usar isso, beleza? Então, aqui, ó, lançamento oblíquo será uma obrigatoriedade. Opa!
Bom, sei que está parecendo difícil, mas vai ficar mais fácil quando você começar a fazer atividade, quando você começar a fazer exercícios, tá certo? Então tende a ficar um pouquinho mais fácil. Aí no caso, irão aparecer todas as outras equações que nós já escrevemos 1000 vezes, ok? Você vai utilizar as mesmas, só que agora a gente tem que ter um discernimento. Lembra que tem V0y e V0x? Então aqui, ó, eu vou ter componentes no eixo x e eu terei componentes, na verdade, para não bagunçar o coreto, componentes no eixo x, que eu chamo de Vx, e componentes no eixo y, que não estão aqui, mas deveriam. Então, ó, aqui está subindo. Aqui já vai começar a descer. Então, ó, lembra que sempre 3, tá certo? Sempre serão 3 vetores. 2 componentes, uma resultante. Então, eu vou ter aqui, ó, Vy e Vx. Qual é a diferença entre essas duas perspectivas? Observe. Y, vertical. Vertical, gravidade. Beleza? Então, se Vy tem gravidade, gravidade não é um tipo de aceleração, então aqui nós teremos um movimento acelerado. Ah, professor, mas e aí? Simples. Todas as equações que você utilizar, terá que existir um A de aceleração. Beleza? Agora, no eixo X, eu sei que vai parecer loucura, mas a velocidade sempre se manterá constante. Ou seja, se a velocidade se mantém constante, a sua aceleração é nula. Sim, isso mesmo que você pensou. Estamos falando aqui de um MRU. Então, quando eu estou falando de Vx, a velocidade vai se tornar o quê? Sempre a mesma. Então, mole. Então, se eu falo de MRU, lembra lá das aulas anteriores? Então, MRU, sempre uma mesma equação. S é igual a SO mais VT. Ok? Pode ser que apareça no seu livro assim, ó, X é igual a XO mais VXT. Muda alguma coisa? Absolutamente nada. Esse x x0 é só para te indicar o quê? Que nós temos um movimento ali na horizontal no eixo x. Pronto. Distância, velocidade em x e tempo. Agora, se eu estou falando de y tem gravidade, aceleração. Então, opa, V igual VO mais AT. Vai caber aqui. Só que no caso, como eu estou falando em y, vai aparecer assim, ó. É diferente? Não. Mesma coisa. Então, tudo que nós já trabalhamos ali nos vídeos anteriores. Todas as equações com aceleração, Vy. Todas as equações sem aceleração, Vx. Velocidade constante. Tá ok? Então, nós já temos aí duas perspectivas muito bem delineadas. Então, tu não vai errar. Por favor, você não irá errar. Então, aqui, velocidade constante, só para que você também faça aí a sua anotação. Bom, vou te mostrar agora uma simulação muito bacana, que é do site que a gente já conhece, que é o FET Colorado, onde nós temos ali um movimento de um projétil, tudo bem? Então aqui, ó, nessa simulação, nós temos aqui um canhão, onde nós podemos... Lembra daquele ângulo que eu te falei? Pois é, eu posso alterar esse ângulo, posso alterar também, ó, a altura desse canhão e, obviamente, dispará-lo. Ó, dá uma olhada. Beleza? Nada de novo, tudo muito coerente com o que você já conhece. Tá certo. O que eu posso colocar aqui agora? Posso fazer da seguinte maneira. Apagar aqui essa trajetória. E
Vamos ver o que a gente pode colocar aqui, ó. Velocidade. Vamos colocar as componentes da velocidade. Então, lembrando, as componentes da velocidade você não vai enxergar de forma visível. Então, assim, nos fenômenos naturais, convencionais, no seu cotidiano, tu não vai enxergar essas componentes. Mas, matematicamente, nós descrevemos, você vai desenhar no seu caderno essas componentes a partir de vetores, para que possamos entender melhor os movimentos e a composição desses movimentos. Então, tá bom. Então, bora lá. Ó, vou atirar novamente. Opa! Tá vendo que apareceram agora duas setinhas? Vou colocar também o vetor resultante. Opa! Três setinhas. Então, o vetor no eixo x, o vetor no eixo y, ó. Tá vendo que esses vetores vão se alterando? Mas observe, o x sempre o quê? Constante. Sempre será o quê? MRU. Agora o y, ora está subindo, ora está descendo. Ok? Chegou, ó, chegou na altura máxima, velocidade em y vai ser igual a zero. Guarde isso. Por quê? Porque você vai precisar para efetuar cálculos. Lembra que eu te falei que nós utilizaríamos bastante dois valores específicos, o alcance e a altura máxima. Então, bora lá. Vou mudar tudo isso aqui. Vou colocar no ângulo de 45 graus. Na verdade, eu gostaria que você fizesse isso. Por quê? Porque você vai visualizar quando que eu terei. Deixa eu diminuir aqui. Tá aparecendo que travou, hein, minha gente? Opa! Altura máxima, alcance. Dá para calcular? Dá. Só usar uma trena. Então aqui, ó. Posso calcular tanto no eixo Y quanto no eixo X. Ok? Detalhe, estou utilizando uma abóbora. Poderia utilizar uma bala de canhão? Poderia. Tá aí uma bala de canhão. Acredito que você não percebeu nenhuma alteração na trajetória, no movimento. Então vou mudar de novo. Vou colocar uma bola de futebol. Nenhuma alteração. Um ser humano. Apelei agora, né? Mas enfim. Também não houve alteração. Por que não aconteceu nada? Simples. Aqui nós não tínhamos colocado a resistência do ar. Nós não tínhamos colocado nenhum tipo de atrito. Então, se não tem atrito, como que vai haver alguma diferenciação entre os tipos de massa? Entre os tipos de móveis que eu estou colocando ali. Vamos colocar a resistência do ar agora e apagar tudo isso. Então, primeiro, uma bala de canhão. Vai lá a bala. Segundo, uma bola de golfe. Opa, tá vendo que já teve a mudança? Por quê? Ó? Massas diferentes. Uma abóbora. Acertei a coisa. Um ser humano. E assim o que? Sucessivamente. Vamos colocar um piano. Bora lá ver o que rola. Então, ó, tá vendo que, dependendo da massa, a resistência do ar vai agora agir e vai dificultar o movimento desse objeto. Logo, o alcance vai ser diferente e as alturas máximas também serão diferentes. Nem preciso dizer que se eu mudar aqui o ângulo, nós teremos também o quê? Um alcance maior. Mas o que aconteceu com a altura? Diminuiu. Tranquilo? 45 graus é o ângulo onde nós conseguimos observar o maior alcance possível. Tá certo? Detalhe, ainda posso mexer o quê? No eixo Y. Dá uma olhada aqui, ó, o tal do lançamento horizontal, que é só metadinha da parábola. Ó. Piano não, vamos colocar uma bola de futebol. Muito rápido, né não? Ou um carro.
Então, conseguiram? Compreenderam? Então, lançamento horizontal, eu já estou em cima, na altura máxima, e lanço um objeto. Lançamento oblíquo, estou partindo de baixo, o objeto ele vai subir e descer. Se não houver resistência do ar, trajetória igual, tudo igual. Se existir resistência do ar, opa, teremos trajetórias diferentes, tá bom? Posso colocar também, vetor de aceleração. Agora isso aqui não vai ser muito útil não, tá bom? Mas só para você entender que a aceleração também é uma grandeza vetorial, ou seja, direção, sentido e intensidade, tá certo? Bom, por hoje é isso, minha gente. Próxima aula, conversamos mais um pouquinho aí sobre esses movimentos. Um abraço e até a próxima.